Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estarei trazendo aqui os melhores late round targets para as ligas de Fantasy Football, ligas do tipo Dynasty, agora que estão ocorrendo os drafts de calouros, ou se o seu draft também já acabou, vou trazer alguns jogadores undrafted aqui também que eu acho interessantes para a gente pensar em ocupar aquelas vagas que estão vagas, no caso, no nosso elenco, que ninguém está utilizando, que a gente tem vagas no Texas Squad. Então, esse é o momento para a gente tentar encher o nosso roster, encher o nosso elenco de jogadores, entre jogadores de finais de terceira, quarta rodada e também aqueles jogadores não draftados, considerando ligas half PPR, 12 times, para a gente ter uma base aqui. O que eu peguei foram, eu peguei o ADP pelo Sleeper, então fica mais condizente, já que estão ocorrendo diversos drafts. O ADP do Sleeper hoje é o mais confiável para esse tipo, na minha opinião, para esse tipo de análise nesse momento. Então tem jogadores que já subiram de uma semana para cá, tem jogadores que desceram. Então a ideia aqui é trazer nomes interessantes para que você que está nessas rodadas finais, muitos hoje utilizam drafts do tipo offline, né? Então tem lá, sei lá, 4, 8 horas, 2 horas para escolher. E assim, não precisa todo mundo estar ao mesmo tempo online, uma coisa que facilita para quando cada um tem seu horário, tem seus trabalhos, tem suas coisas. Então assim fica muito mais fácil de todo mundo conseguir jogar, todo mundo ter a mesma justiça no caso na hora de escolher, todo mundo ter tempo para fazer trocas. Então tudo isso começa a rolar. Quem joga a Liga Dynasty, se você não joga ainda, você não sabe o que está perdendo na Liga Dynasty. Então, falando nesses detalhes de jogadores, o que a gente pensa em fazer hoje aqui utilizando esses jogadores? Divididos por, eu vou trazer aqui mais ou menos os jogadores que são normalmente draftados e depois jogadores que normalmente não são draftados, trazendo seus lados positivos, negativos e por aí vai, por que eu escolheria, por que não. No final do episódio também a gente vai falar sobre, eu vou trazer os nomes que vocês mandaram lá na caixinha de stories lá do Instagram, pra mim falar o que eu acho de cada um deles, se eu tenho interesse em ter esses caras ou não, enfim, trocar uma ideia, fazer um bate-papo interativo com vocês aqui. Então antes de mais nada, siga-nos nas redes sociais, né, no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, @futebolista, e também assine este podcast, seja no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas. Além disso tudo, entra lá no YouTube, procura por canal do Fantasy Futebolista. Tô tentando postar vídeos semanais lá, tá? São sobre os assuntos que a gente fala aqui no nosso podcast, mas de um jeito um pouco mais interativo. Para quem gosta desse conteúdo em vídeo, prefere esse conteúdo em vídeo, mande para seus amigos também, fica lá gravado, fica fácil, fica mais interativo, inclusive que o podcast sempre vai ser mais completo, né? Mais essa coisa que a gente chega nos ouvidos de vocês muito mais fácil. Então hoje o papo é esse, agradecer a quem deu essa ideia, não foi uma pessoa, foi mais de uma pessoa que entrou em contato comigo. Por que tu não faz um episódio sobre alvos que tu acha interessante nos rounds finais do draft? E eu acrescentei essa parte dos undrafts. Então vamos pro episódio que hoje vai estar bem legal, tem bastante conteúdo aqui, estudei bastante para conseguir trazer informações para vocês sobre esses caras, então bora lá. Alvos para se conseguir na terceira rodada do draft. Quem são jogadores que estão disponíveis neste momento, né? No momento onde a gente só tem apostas, mais para falar a verdade, né? A gente fala sempre que na primeira e segunda rodada é onde a gente consegue jogadores bons e na terceira pra frente é muito aposta. Às vezes metade da segunda em diante, mas depois de aprender um pouco mais sobre jogadores, a gente tenta diminuir o nosso erro, principalmente. Então a gente começa na terceira rodada a tentar chutar, a tentar acertar um, acertar outro. Muitas vezes dá muito certo. Então eu trouxe aqui 3 nomes para você ficar de olho e não deixar passar em nenhuma Liga Dynasty que você conseguir esses caras aqui, eles estiverem disponíveis. Um deles na terceira rodada,
Bem difícil ele está, mas ele vem caindo no draft. Ele se chama Jalen Tolbert, do Dallas Cowboys. Quais são seus pontos positivos? Ele tem como pontos positivos, né? Ele pode jogar no slot e também pode jogar aberto. Esse início de temporada, inclusive, o Michael Gallup pode não estar atuando e ele ganhar uma oportunidade. Ele é um cara que tem um excelente controle corporal na hora da recepção e também é bom em bolas contestadas. Então, mesmo que volte o Michael Gallup, ele pode atuar numa espécie de volume como o Michael Gallup atuava no passado. Seus pontos negativos são que às vezes ele se perde um pouco nas rotas, cometeu alguns drops por falta de atenção e quando ele precisa dar aquela engatada numa segunda marcha, às vezes ele não consegue a velocidade para ganhar do cornerback adversário. Independente disso, eu acho o Jalen Tolbert um cara que tem uma possibilidade, vai jogar num time bom, tem o Dak Prescott como seu quarterback, é um ataque que utiliza bem seus wide receivers e principalmente essa questão da indisponibilidade, talvez da indisponibilidade do Michael Gallup no início da temporada, isso pode fazer com que ele tenha uma possibilidade logo de cara e possa já dar retorno nessa temporada. Sempre lembrando, wide receivers às vezes demoram um pouquinho mais para pegar no tranco, não é todo ano que tem um Justin Jefferson aparecendo por aí. Um outro jogador que a gente tem que levantar aqui, um nome bem interessante no segundo round, é o do running back Ty Davis-Price, do San Francisco 49ers. Ele é um cara compacto que consegue ganhar jardas extras com sua força, tem uma visão para encontrar buracos na linha e ganhar jardas, pequenas jardas, sabe aquelas jardas que abrir uma posiçãozinha, o running back que tem visão consegue entrar nesse gap e consegue ganhar uma outra jardinha, então vai trazer mais pontos para o fantasy. E ele também tem uma questão de saúde envolvida como ponto positivo. Por quê? Porque ele jogou apenas uma temporada inteira pelo college football. Então ele tem assim uma saúde que outros jogadores, como o que o próprio Breece Hall, que é a nossa primeira escolha geral, ele não tem essa possibilidade de durabilidade, porque ele jogou 3 temporadas, jogou muito, jogou bastante, gastou bastante aquele corpo. Por pontos negativos, então, a gente tem problemas com explosão e velocidade final, então ele é um cara mais compacto que vai atuar no espaço curto de campo. Ele não é um recebedor, ele tem apenas 10 recepções na carreira, então isso faz com que ele seja mais aquele running back de pancada, de curto espaço, de ganhar aquela 1-2 jardinhas, às vezes de entrar numa red zone. E também ele tem uma produção em 2021 que pode mascarar um pouquinho o que ele fez no college, porque foi mais circunstancial. As circunstâncias levaram ele a ter estatísticas melhores no ano de 2021, então isso pode enganar um pouquinho. O que eu acho interessante e por que eu acho que ele é um dos caras interessantes nessa terceira rodada para se apostar? Porque ele cai numa equipe que utiliza muito bem seus running backs. O Kyle Shanahan adora um running back desconhecido, né? Olha o que ele fez com o Raheem Mostert. No ano passado a gente teve o Elijah Mitchell, que foi escolhido depois do... Me falhou a memória aqui agora, como é que é o nome do rapaz lá? O Trey Sermon, que saiu estourando em todos os drafts, subiu o draft, teve gente que pegou ele muito cedo, e acabou que o Trey Sermon nem apareceu na temporada, praticamente o Elijah Mitchell foi o cara que mais chamou atenção. Por esses motivos, e por o Kyle Shanahan utilizar muito o jogo terrestre, ele pode ter possibilidades sim ali, e se ele se der bem nas possibilidades, a linha é interessante também correndo, pode ajudar ele nessa questão. Quem sabe ele pode ser uma boa aposta aqui de running back numa terceira rodada. Complicado, mas quem sabe. E um outro cara, um cara que eu particularmente, para mim, é o cara mais interessante dessa terceira rodada. Ele chegou a ter momentos em que ele era escolhido apenas na 4ª rodada, mas vem subindo. Por quê? Esse cara tem muita possibilidade de estourar nessa temporada já. Por que eu digo isso? Ele se chama Romeo Doubs, wide receiver do Green Bay Packers. Ele tem um porte físico pronto para já jogar na NFL. Ele é um cara que tem um tamanho de wide receiver. É um cara explosivo. Ele é elusivo com a bola nas mãos, então consegue ganhar aquelas jardas após o contato. Ele é um cara difícil de taclear em campo aberto, muito também pela essa questão elusiva do jogador. E ele é bom em recepções contestadas. Falando por parece que ele é um cara de primeira rodada, mas ele tem seus pontos negativos, que é sua pequena árvore de rotas, o que complica muito para um cara chegando na NFL ter que aprender ainda muita coisa. É possível, ele ainda tem idade para isso. Ele ganhou a maioria das suas disputas com os defensores a partir de sua velocidade e não dessa questão de refino de rotas. Ele teve muitos drops no início da carreira
que com o passar do tempo melhoraram, mas isso acaba ficando marcado negativamente. E ele também tem dificuldade com separação em rotas intermediárias. Então é um cara que pode atuar daqui a pouco num curto espaço de campo e também mais em profundidades, no meio de campo a coisa complica um pouquinho. Por que eu acho que ele é um dos caras, pra mim, o preferido dessa região do draft? Inclusive tenho subido em alguns drafts pra terceira rodada ou descido, dependendo dos jogadores disponíveis para poder pegar ele. Porque a questão do Aaron Rodgers não ter mais o Davante Adams, alguém vai ter que receber bola. É muito volume que o Davante Adams deixou para trás. Pode ser o Allen Lazard? Pode. Pode ser o Christian Watson? Pode, mas o Christian Watson ele lembra muito mais um Marquez Valdes-Scantling. O Romeo Doubs está correndo por fora. É um cara que pode aparecer e se criar uma química com o Aaron Rodgers, vai dar muito bom. Na quarta rodada, quem são jogadores interessantes para a gente ir buscar num draft de calouros, né? Quem são esses caras aí perdidos lá no quarto round, né? Um deles, ele se chama Justin Ross, wide receiver do Kansas City Chiefs. Muita gente já deve conhecer ele, porque ele era um cara que estava cotado antes do draft, antes das suas lesões principalmente, entre os jogadores principais. Há um ano atrás ele era um cara cotado lá junto com o Chris Olave, por exemplo, para ser um dos tops wide receivers desse draft. Mas o que aconteceu que ele caiu tanto? Espera aí que eu já vou explicar, mas primeiro eu quero falar dos pontos positivos dele, né? Que, inclusive, atualmente ele vem subindo. É um cara que era undrafted, já está na quarta rodada e está muito próximo de subir em terceira rodada. Em alguns casos, ele vem saindo, inclusive, na terceira rodada. Principalmente para você que quer já pegar esse jogador e já ter ele contigo no elenco. Ele é um cara que tem uma fluidez muito boa nos movimentos, ótimo no jogo vertical, um recebedor plástico, então ele pode receber umas bolas aí de uma forma incrível. É um cara que tem essa capacidade, né? Uma capacidade que nem todos os wide receivers têm. Ele é bom com as bolas na mão, então é um cara que consegue ganhar jardas após o contato, é ilusivo, é uma ótima arma na red zone, é um cara que pode, inclusive, sair aí de jogos com touchdowns, porque ele tem um tamanho, um porte físico de jogador na NFL. Agora, por outro lado, a gente tem que falar nos pontos negativos. É um cara que está recuperando de diversas lesões, não só aquela questão no pescoço, na cervical dele, que ele tem diversos pinos e tudo mais, que é uma preocupação gigantesca na NFL, o que fez ele não ser draftado, inclusive, na NFL, né? Nenhum time, todo mundo passou por ele acabou caindo nos Chiefs. Ele tem lesão no pé também, então não é só... são vários problemas. Ele tá bem enferrujado, eu vi alguns vídeos dele, ele tá com dificuldade de adaptação, tá? Ele não é um cara 100% confiável aqui, ele pode nem fazer o time, mas se ele conseguir se recuperar, é um cara que tem muito talento. Outros pontos negativos dele é uma dificuldade de escapar de marcações apertadas. Se o cara dá muita pressão, e na NFL a gente sabe que os cornerbacks são muito mais preparados do que no college para pressionar jogadores que não se dão tão bem assim na pressão, e ele é um cara que não tem tanta facilidade em se livrar dessa pressão. E um outro problema dele é aquela questão do stop and go, né? Aquela questão do parar no meio da rota e acelerar, né? Falta essa explosão para ele. É uma coisa que pode melhorar? Pode, mas ele ainda tem um pouquinho de dificuldade nessa situação. É um cara que, para mim, eu acredito ser o melhor alvo nessa quarta rodada pela possibilidade dele, né? Ele já esteve nomeado entre os grandes jogadores da posição, então isso cria uma confiança em onde Justin Ross pode sim aparecer e pode ser um jogador bem interessante aqui para a NFL e para o nosso Fantasy Football, por que não, né? Um outro cara, o nosso Velus Jones, né? O Velus Jones, um abraço pro pessoal do Brasil Fantasy Football, o Velus Jones do Chicago Bears. Antes de falar do ponto negativo principal dele, trazer os pontos positivos, que é uma velocidade de elite, é um cara muito veloz, tanto que ele foi o segundo mais rápido do Combine, numa velocidade de 4.31 segundos no tiro de 40 jardas. É elusivo e tem uma aceleração excelente saindo do slot. Então ele deve trabalhar nessa posição lá no Chicago, lá em Chicago, lá nos Bears. Muita gente preocupado com a questão do Darnell Mooney, mas isso acaba não atrapalhando. Até é interessante que tenha um jogador para jogar no slot, para que ele possa jogar aberto e com outros jogadores também abertos, mais focado no Velus por dentro. Inclusive o Velus foi escolhido alto pelos Bears, então eles já imaginam alguma coisa com esse jogador. Os pontos negativos, por que eu estou gravando hoje dia 25 de maio, tá?
E ele está de aniversário hoje. Ele está fazendo 25 aninhos, o nosso querido Velus Jones, não Justin Ross. Então, a idade é um problema. Um cara com 25 anos entrando na NFL, ele não é um cara que é perfeito nas rotas, ele tem certas dificuldades ainda, apesar de sua velocidade no slot e tudo mais. Ele não é um cara tão bom correndo suas rotas, tanto que ele se destacou tarde no college e só saiu do college agora com 25 anos. Foi pra NFL, ótimo, deu tudo certo a princípio. Mas é um cara velho pra entrar na NFL. Pensa, daqui a 4 anos ele vai ter 29 tentando o primeiro contrato. É uma coisa um pouco fora aí da realidade, né? Mas mesmo assim, por que eu acho que ele é interessante? Se ele for escolhido alto, os Bears têm uma proposta pra ele. Então eu acredito que os Bears sim foram atrás dele com um propósito. E eu acredito que ele vai ser titular já nesse ano. E na 4ª rodada, qual que é a expectativa de tu pegar um cara que vai ser titular já em 2022? Ela é muito pequena. E para fechar nossos 3 principais alvos aqui na 4ª rodada, eu tenho um outro wide receiver, agora dos Steelers, o Calvin Austin, que é um cara veloz, dinâmico, pontuou em 2021, recebendo, correndo e retornando punts. Então é um cara dinâmico pra caramba, pode criar separação partindo do slot, então é outro cara que pode jogar no slot pelos Steelers. Ok, lá a gente tem, isso já conta como pontos negativos, Deontay Johnson, tem Chase Claypool, tem o George Pickens, que foi escolhido alto, mas a gente sabe que a equipe dos Steelers é um celeiro de wide receivers, então a possibilidade sempre está lá, independente de onde foi escolhido no draft. Os Steelers sabem lapidar um wide receiver, e isso eu acredito que possa ocorrer com o Calvin Austin, por isso ele seria uma aposta boa na 4ª rodada. Outros pontos negativos, além de ter um grupo já recheado de wide receivers, e também tem uma questão de quarterback por lá, né? A gente tem o Kenny Pickett chegando, então tem que ver como que ele vai funcionar na NFL. Ele é um cara pequeno para a NFL, é um cara que não tem um porte físico tão grande. Teve uma lesão no tornozelo em 2021 que atrapalhou um pouquinho, fez ele cair um pouco mais no draft também. Tem que ver como que ele vai se sair contra corner. Ele é um cara que mostrou velocidade no college, mas quanto dessa velocidade vai ser aplicada na NFL? A gente tem cornerbacks muito mais rápidos do que ele enfrentou no college football quando ele atuava por Memphis. Então, tem que ver como que ele vai se adaptar. Principalmente essa adaptação que vai fazer com que ele seja realmente um cara que vá dar frutos no futuro. É um cara que a gente não pensa a curto prazo, um cara que pode... ele deve entrar numa situação do James Washington hoje. Eu acho que o projeto James Washington ele se terminou no ano passado, e nesse ano pode ser que Calvin Austin seja o cara para trabalhar nesse slot, em bolas em profundidade, enfim, mas tem que ver como que ele vai criar essa separação contra bons cornerbacks da NFL. E agora, os undrafted free agents. Quem são aqueles jogadores que passam por todo o draft de calouros da NFL, das nossas ligas Dynasty de Fantasy Football, e ninguém pega eles? O que está acontecendo com esses caras que ninguém quer? É uma aposta profunda. Se eu digo que na primeira rodada já é complicado alguns jogadores, mais pro final complica. No segundo a gente já começa a apostar, no terceiro é a aposta da aposta, no quarto é a aposta da aposta da aposta. Jogador não draftado, cara, é tirar uma agulha do palheiro. Mas esses 3 caras podem ser essa agulha no palheiro. Será que vão ser mesmo? Vamos lá, começando, o wide receiver Kyle Phillips, do Tennessee Titans. Esse é um cara que me chamou a atenção, inclusive, é um cara que se tiver lá, cara, na 4ª rodada, é um cara que eu escolho sem problema nenhum. Desses 3 que eu vou trazer, é um cara que pra mim tem potencial de 4ª rodada. Por que isso? Quais são seus pontos positivos? Ele é um bom corredor de rotas, ele tem facilidade em criar espaço e aparecer em campo aberto, é um cara que consegue essa separação e quando o quarterback pisca, o cara tá em campo aberto, essa possibilidade de se encontrar em campo aberto pode lhe render algumas jardinhas e algumas recepções. Na NFL é um cara muito inteligente e que nunca desiste da jogada. É um cara que ele não encontrou espaço, ele vai parar, vai correr para outro lado, vai olhar para o quarterback, vai cuidar para tentar encontrar esse espaço e virar um alvo confortável para o seu quarterback. Por outro lado, é um cara que ele é considerado pequeno e lento para a NFL. Apesar dele ser bom corredor de rotas, ser inteligente, não parar, ele não tem aquela velocidade que você normalmente vê num wide receiver. Além de ele ser baixinho, então ele acaba
parecendo mais lento ainda, né? Ele não é um cara que pode atacar o fundo de campo, então ele vai trabalhar muito mais em rotas curtas, no máximo intermediárias. Ele estatisticamente não é bom em bolas contestadas e tem uma certa inconsistência. Jogos onde ele vai muito bem e jogos onde ele comete muitos erros. Então é um cara que precisa de muita lapidação. Mas por que eu acho ele interessante para você buscar lá quando ele não for draftado? Porque ele cai num time que há vagas, entre aspas. Há vagas porque saiu o A.J. Brown nesse time, principalmente. Ok, Traylon Burks está por lá. Mas quem hoje é o slot receiver do Tennessee Titans? Tem que lembrar que saiu o Julio Jones também. Quem hoje é o cara que sai do slot? Não tem alguém para essa posição lá nos Titans. Então é um cara que o Kyle Phillips... ok, o Robert Woods pode sair do slot. Pode sair do slot, mas eu vejo o Robert Woods podendo jogar muito mais aberto do que saindo do slot. Traylon Burks pode sair do slot, tem tamanho? Pode. Mas o Kyle Phillips tem um protótipo de slot receiver. E se ele for bem lapidado, ele pode ser utilizado a médio e longo prazo pelo Tennessee Titans. Quem sabe aí, uma evolução, aparecer um pouco melhor, trabalhar bem nos training camps, como ele é um cara inteligente e que não desiste fácil, é um cara que provavelmente deve ser ótimo dentro do grupo e pode entender algumas coisas que ele não vem conseguindo fazer, que ele não fisicamente pode não dar retorno, mas que ele pode utilizar a cabeça para ajudar no ataque e ajudar nos Titans, ajudar nos nossos times do Fantasy Football também. Outro cara, um tight end agora, Daniel Bellinger, do New York Giants. É um cara que tem um porte físico de tight end. Tu olha para ele e tu diz, esse cara joga de tight end na NFL. Ele foi muito utilizado como bloqueador. Isso está no pontos positivos. Mas por que isso está no ponto positivo? Porque um cara que é excelente bloqueando, muitas vezes é um cara que vai estar muito dentro de campo. E isso acaba que as defesas entendem que ele pode ser um bloqueador e ele pode abrir para uma jogada. Ou ele pode fazer aquela jogadinha manjada já do cara fingir que vai bloquear, dar aquela escapada no defensor e a sair aberto, ganhar aquelas jardinhas curtas dentro de campo, né? Ele é bom quebrando tackles após a recepção, apesar de não ser um tight end recebedor, como a gente gosta no Fantasy Football. É um cara que, ele quando recebe, utiliza sua força para traclear os seus adversários e ganhar algumas jardinhas, e tem mãos sólidas, o que pode ser um cara que vá se tornar um titular na equipe do New York Giants, por essa capacidade dele, primeiro bloqueando e segundo por ser um cara muito confiável quando necessário receber. Não é um cara recebedor, mas isso é muito mais fácil tu transformar um tight end bloqueador num tight end recebedor na NFL do que transformar um recebedor em um bloqueador. Normalmente o tight end recebedor, que tem mais facilidade recebendo passes, ele é um cara que tem certas dificuldades bloqueando. Agora, por que ele é um cara quase desconhecido aqui, não está sendo draftado? Porque a gente tem pontos negativos além dessa questão do bloqueio, que muita gente já foge desse tipo de jogador. Ele é um cara que não tem tanto dinamismo e falta velocidade, por isso ele também não ataca tanto de recebedor. Ele tem uma limitadíssima árvore de rotas, o que, se eu pegar o perfil dos jogadores que mais caem no draft, são caras que têm dificuldades nessa questão, quando o assunto é poder receber bolas, principalmente wide receivers, mas tight ends e um pouco running backs também caem nessa questão de árvore de rotas, que eles aprendem muito no college. Então acaba que alguns técnicos da NFL preferem que tu chegue mais pronto. E esse não é o caso do Daniel Bellinger. Ele não consegue criar separação e um pouco também pela falta de explosão que ele tem. Então não espere um cara que vai chegar fazendo lá 10 recepções numa partida, 5 recepções numa partida. Mas é um cara que daqui a pouco pode achar um touchdown, é um cara que pode ganhar algumas jardinhas. Se sua liga é aquela liga que pontua por first down, ele pode ser um cara utilizado nessas situações. Então, olho no Daniel Bellinger. Acho que vale muito a pena ter esse cara no elenco. Outro cara, um running back agora, pra variar um pouquinho, né? Abram Smith, do New Orleans Saints. Ele que é um running back que tem pode correr rotas internas e externas, tem experiência nisso no college, é um cara veloz, tem uma visão boa para a posição. Quando se fala em visão, é aquele cara que consegue entender as jogadas, né? Consegue ter a visão para entrar no lugar certo, para atacar o gap correto. Ele é um cara que a gente chama de one cut running back, né? Aquele cara que pode trabalhar num toss, numa bola que seja passada para ele, que ele corta primeiro o marcador e vai ao mundo, vamos dizer assim.
Não sei se vai ao mundo, é algo que você ouve muito por aí na sua região. Me fala aí, me manda. Porque aqui a gente às vezes usa essa expressão aqui no Rio Grande do Sul. Vai ao mundo. Então ele cortou o marcador, é difícil de pegar. Então é um cara que pode muito ser utilizado nesse tipo de jogada, né? Ele não tem medo de contato, não é um cara que vai se mexer aí, outra expressão gaúcha, hoje eu tô. Ele não tem medo de contato, não vai ter problemas recebendo pancada, e é um cara que tem habilidades protegendo o quarterback. Outra coisa muito importante, se por um lado tight ends são bons quando são bloqueadores porque vão permanecer em campo, um bom running back que sabe proteger seu quarterback é um cara que vai estar mais tempo em campo do que você imagina. Por outro lado, os pontos negativos, né? Por que esse cara tá aqui? Ele trabalhou num sistema muito simples. Então, por mais que ele seja um cara que trabalhou em rotas internas e externas, que tem visão, que tem essa possibilidade de corte, é um cara que precisa aprender muito ainda para ser um cara que tu consiga utilizar ele bem na NFL. Então, claro que ele chega num time como o Saints, que tem o Alvin Kamara como titular, então não espere que ele vai ser titular. É um cara que pode ser usado em determinadas situações. Ele vai precisar que alguém se machuque, que alguém fique fora por algum motivo para ele poder ser utilizado. Mas é um cara que pode sim crescer dentro do elenco e se tornar o backup do Alvin Kamara. Seguindo os pontos negativos, né? Comecei a falar do Alvin Kamara, me perdi. Ele perde o controle em algumas jogadas e aí acaba sendo tacleado com facilidade. É um cara que, às vezes, pela falta de paciência em aguardar os bloqueios, ele se apavora e por alguns segundos que ele perde essa concentração, a defesa vem e tira a bola dele, derruba, enfim. Por isso, ele é um cara que tem que trabalhar um pouquinho a cabeça para aprender mais e também essa questão de controle, de paciência para poder ter, esperar os bloqueios. É uma coisa que ele tem a visão, mas às vezes a falta de paciência acaba complicando um pouquinho o seu jogo. Então, esses são os meus 3 principais nomes que eu tento buscar nas minhas ligas depois do draft. Para mim, esses são os principais alvos nas rodadas finais. Vocês pediram, tive que estudar para fazer isso aqui, porque eu tenho meus alvos já pré-definidos, mas eu não tinha tanto conteúdo assim para chegar aqui e dizer motivos pelos quais eu considero um cara bom para ser escolhido, bom para se apostar, quais são os pontos negativos que a gente tem que cuidar e observar. Até nos jogos de pré-temporada, isso vai ser muito interessante observar esses jogadores que eu mencionei aqui. Mas para você já ter no elenco, para você não ter que buscar depois esses caras, né? Então, não sei o que você achou, me manda depois nos directs. Se você escolheu um desses caras, se você tem escolhido, me manda lá pelo Instagram pra gente trocar uma ideia, pode ser? E também, eu vou cortar esse podcast em 3 vídeos diferentes, um para cada rodada, na verdade, um para terceira, uma para quarta e um lá para os undrafts, para ficar um conteúdo mais curtinho, mais leve, para você poder mandar para os seus amigos lá o nosso vídeo no YouTube. Se você joga a Super League, eu já vou dando uma não sei se você vai gostar muito, né? Mas todo mundo sabe que a Super League é uma liga que a gente não tem nenhuma cobrança, né? Não é nada, é uma liga totalmente gratuita, não precisa ter experiência nenhuma para jogar. Nunca pedi nada para vocês em troca, além da participação, de se manter-se ativos até acabar a liga, né? Para não atrapalhar no meio e tudo mais. Além de também pedir para ficar sempre no grupo do WhatsApp, né? Não sair, porque é por lá que eu consigo controlar quem tá numa liga, quem tá no outro. Inclusive, vou fazer isso em julho. Mas dessa vez eu vou ter que pedir uma coisinha pra vocês. Se você ainda não a maioria, todo mundo aqui segue o Fantasy Futebolista no Instagram, correto? Então eu vou pedir pra vocês, todos os participantes da Super League, que sigam o Fantasy Futebolista ou no Twitter ou no Instagram. Vai ser obrigatório. E também vai ser obrigatório a inscrição no nosso canal no YouTube. Então, se você joga a Super League e já tá ouvindo este podcast, saiba que eu vou começar a pedir. Então, se já quiser se antecipar, já se inscrever, já deixar tudo certinho, não precisa depois correr e se inscrever lá em julho quando estiver esgotando o prazo. Mas eu vou avisar todo mundo nos grupos, tá? Que eu vou pedir essa ajudinha de vocês aí pra gente crescer um pouco o nosso canal, que dá uma trabalheira pra fazer vídeo, mas é bem legal, fica bem bacana o nosso conteúdo em vídeo também, né? É em áudio, é em vídeo,
em posts no Instagram, é muito conteúdo, né? Isso tá me deixando um pouco ativo também nessa off-season aqui, então tá bem bacana. Vamos falar dos jogadores que vocês não deixam escapar, né? Eu abri aquela caixinha de perguntas ontem, dia 24, lá no nosso Instagram, falando que o assunto do podcast seriam as rodadas finais e jogadores undrafted, e pedindo para vocês quem é o jogador que você não deixa escapar nessas rodadas finais. Eu vou pular aqueles alvos de rodadas iniciais, tá? Porque o papo aqui é sobre terceira rodada pra frente, né? E como varia de liga pra liga, tem uns jogadores aqui que até já estão na segunda, mas que eu vou trazer aqui pra vocês também. Primeiro deles, o Cuofano, nosso querido parceiro aí, nosso ouvinte assíduo do podcast, Gabriel Cuofano, mandou aqui o Velus Jones. Inclusive ele fez uma piada, porque teve um outro parceiro nosso aqui, quem é que foi que mandou? O Eduardo Underline, tem 2 underlines aqui. Eduardo Underline Leite, ele mandou aqui, Velus Jones, vide New Debo, ou Vibe New Debo Samuel. E aí eu até comentei lá, né, novo Cup também, porque o Cooper Kupp também foi um cara que foi escolhido foi um cara mais velho entrando na liga, foi escolhido mais tarde e tal. E o Cuofano mandou, né, de novo, esse cara não tem nada. Cara, é uma resenha assim gigantesca, então eu me estourei de rir, tava dando risada sozinho aqui com essa piada aí do nosso querido Velus Jones. Como eu falei durante o podcast, né, o Velus Jones é um cara que sim, é um cara interessante pra se apostar nas rodadas finais, porque é um cara que pode já dar retorno, deve dar retorno nessa temporada, porque se não der retorno nessa temporada, ele vai dar quando, né? Ele já tá com 25 anos, ele não tem mais tempo pra aprender, pra desenvolver, ele tá, entre aspas, pronto. A gente vai só ver o que ele pode dar de retorno aí pra NFL, pro Chicago Bears e pro nosso Fantasy. O GC Azedo mandou aqui, acho que é isso aí, né? Depois me corrige se é isso mesmo. Khalil Shakir, do Buffalo Bills, wide receiver. É um cara que particularmente eu não tô querendo em nenhuma liga, tá? É um cara que pra mim tem muita competição lá nos Bills, né? Tem o Stephon Diggs, tem o Gabriel Davis, tem agora o Jameson Crowder, tem o tight end também, o nosso querido Dawson Knox. Chegou um running back que pode receber bolas, que é o James Cook. Então, é um cara que eu tô evitando, tá? Pra falar a verdade, eu tô evitando o Khalil Shakir. Não me chama muita atenção. A única coisa que, na minha opinião, tem a favor dele é o time, que é um time que ataca muito bem o jogo aéreo e tudo mais. Que ele pode ter uma oportunidade sim, mas eu acho que é muito... A possibilidade é muito pequena pra mim, pro Shakir, tá? Seguindo aqui, tem um outro cara que mandou aqui o Tyler Algier, mas esse cara tá saindo ainda na segunda rodada. O Lucas Louris aqui mandou o Brian Robinson, running back do Washington Commanders. É um cara que já começou a sair no final da segunda rodada, mas em alguns drafts está saindo na terceira. Nos que eu participei ele saiu na terceira, inclusive. Até onde eu me lembro. Agora não vou lembrar. Mas enfim, é um cara que também não tá no meu radar. Por mais que... cara, como é que eu vou ter confiança num cara que é running back do Washington Commanders, onde já tem Antonio Gibson, renovou com o J.D. McKissick. Esse cara chega para ser o terceiro running back do elenco. Que ele vai precisar de uma lesão, daqui a pouco uma lesão dupla para atuar. É um cara que pode sim atuar na do Antonio Gibson, mas vai precisar que o Antonio Gibson não jogue. Tem a possibilidade sim, mas ele depende muito mais, na minha opinião, ele é um cara bem inferior ao Antonio Gibson, então ele vai ter problemas para ter espaço nesse elenco, e se ter espaço vai ser só com a lesão de alguém. Depois a gente tem Sky Moore aqui também que não encaixa, teve o James Cook também. Aí o Luiz Oliveira 4 mandou aqui uma pancada de jogadores, né? Eu até comentei lá, vendeu todas as picks para pegar essa quarta rodada, terceira aqui. Ele mandou aqui alguns deles, né? Keontae Ingram, que é o running back do Arizona Cardinals. Romeo Doubs, wide receiver do Green Bay Packers. Tyler Badie, running back do Baltimore Ravens. Greg Dulcich, o tight end do Denver Broncos. Isaiah Pacheco, running back do Kansas City Chiefs. E o Cade Otton, tight end do Tampa Bay Buccaneers. Eu fico só imaginando o quanto que eu já parei, o quanto que eu já olhei para esses jogadores e o nome eu já sei quem draftou, que posição joga. Eu fico pensando, caramba,
quando a gente quer, a gente aprende e faz as coisas, né? Então, eu já decorei todos esses jogadores aqui. O Ingram, running back do Arizona Cardinals, não me chama atenção, e agora o Arizona Cardinals também assinou com o Darrell Williams. Não veio essa notícia aqui, mas já mandando, Darrell Williams, running back que estava no Kansas City Chiefs, assinou com o Arizona Cardinals. Romeo Doubs, já falei bastante dele aqui no podcast, para mim é o nome principal das rodadas finais. Tyler Badie tem uma possibilidade em Baltimore, eu acho que ela é bem válida. Eu acho que principalmente se você tem jogadores como caramba, fugiu o nome, cara. Eu inclusive falei dele semana passada, peguei ele em ligas aí. Ai, caramba, vamos lá que a gente tá com tempo aqui. Quem é o Our Lads, running back Ravens? Caramba. Ai, normalmente eu entro no Our Lads, fica mais fácil. Eu quis escrever running back e não deu certo. Quem é o J.K. Dobbins. Ele sim, eu diria que o Tyler Badie é uma opção, mas ele tá lá atrás, né, no depth chart da equipe, né? É um cara que tem J.K. Dobbins à frente, tem o Gus Edwards também voltando, tem outros jogadores que estão lá há um pouquinho mais de tempo, né? Como o Justice Hill, e também a equipe foi atrás do Mike Davis nesta off-season. Então eu acho o complicado dele é que tá cheio aquele backfield lá. Mas se você tem jogadores como o J.K. Dobbins da vida, como um Gus Edwards, vale a pena ter no elenco. Acho que o custo dele está muito baixo para você deixar simplesmente passar e tal. Só se tem outra opção. O Greg Dulcich, na minha opinião, o tight end de Denver, eu também não estou pegando ele em nenhum lugar. Eu acho que é um cara que tem suas valências, principalmente no jogo aéreo. Mas, na minha opinião, eu estou confiante que Albert Okwuegbunam vai ser o tight end principal da equipe e o volume vai ficar todo com Albert O. Então eu não estou tanto em cima do Dulcich. O Isaiah Pacheco é uma questão dos Chiefs que está aberto, mas eu não vi tantos comentários em cima do jogador. Normalmente, por mais que jogadores sejam draftados muito atrás, né, muito depois, são jogadores que normalmente aparecem um pouco, né? A gente vê alguma notícia, a gente vê algum insider dando algum furo, e até agora não ouvi nada do Pacheco. Então, pra mim é um cara que também eu tô deixando passar, inclusive undrafted. E o Cade Otton é mais aposta, né? Se o Rob Gronkowski não jogar, quem sabe o Cade Otton pode ter oportunidades nessa temporada ou a longo prazo, porque, se eu não me engano, o Cameron Brate está ainda por lá também. Então, assim, é um cara que pra posição de tight end eu acho muito válido apostar. O Greg Dulcich não vai chegar lá, não vai chegar a ser um undrafted, como o Cade Otton pode chegar. Até vou abrir aqui o Our Lads, o depth chart do Tampa Bay Buccaneers, e ele está atrás do Cameron Brate. A equipe também foi atrás do Cole Kift, tem o Cody McElroy, o Ben Bees e o J.J. Howland. Então a equipe trouxe aí 4 tight ends calouros, visando, quem sabe, se sair um aqui, tá ótimo. Depois o Luiz Henrique Bimbo mandou o Aldir. Falei o nome aqui, mas o Aldir, eu não ia trazer o nome de quem trouxe jogadores aí fora das late rounds. Mas o Luiz Henrique também mandou outros jogadores. Acho que ele viu. Depois me fala lá, Luiz. Tu viu que eram jogadores late round, né? Ele mandou o Keontae Ingram e o Jelani Woods. Bom, já falei do Ingram aí, né? Mas o Jelani Woods, pra mim, é o segundo tight end na minha board. É um cara que eu pegaria depois do Trey McBride. Vai ter competição, mas eu acho que ele é um dos caras, é um dos tight ends que tem possibilidade de no máximo médio prazo, dar resultado. Se não der a médio prazo, aí esquece. Mas ele é um cara que as pessoas têm ele muito... Eu vejo ele como o Drake London dos wide receivers. É um cara que muita gente elogia e muita gente toca o terror no cara. Então, pra mim, Jelani Woods vale a aposta ali a partir da terceira rodada. Acho o nome válido, bem válido, principalmente se a sua equipe tá precisando de tight end pra elenco, né? Tem jogadores mais velhos daqui a pouco, quer adicionar um jogador novo. O Jelani Woods, pra mim, é um cara excepcional. Eu tive a oportunidade, inclusive, de pegar ele, mas como eu tenho o Kyle Pitts nas minhas ligas Dynasty, o ano passado eu tava num amor tremendo pelo Kyle Pitts, eu saí pegando o Kyle Pitts em tudo. Então eu acabei pensando, não, eu não vou ter 2 caras novos, né? Qualquer coisa no meio da temporada eu vou atrás de um veterano, alguma coisa assim, se eu precisar. Depois a gente teve aqui o ER1 _ Mendes.
Ele mandou o Grant Calcaterra, o tight end do Philadelphia Eagles. Se falou muito nele. Eu, como torcedor do Philadelphia Eagles, vi muitos insiders falando do Calcaterra e algumas coisas boas do jogo dele, papá. Mas eu prefiro evitar porque eu quero buscar jogadores que vão ter oportunidades. E na posição de tight end dos Eagles, ele só vai ter oportunidade com a lesão do Dallas Goedert. E eu esperava um Dallas Goedert muito melhor, por exemplo, no ano passado, que nesse ano já não me brilha tanto os olhos como me brilhava pro Fantasy em 2021. Então, para mim, o Calcaterra é um cara que, não sei, se tem espaço no elenco, pode até pegar, mas eu não boto muitas fichas. Prefiro outros jogadores como o K.B. Otton, por exemplo. Mandou aqui também o R1 Mendes, mandou o Davis Price e mandou o Danny Gray. Davis Price, Ty Davis Price, Tyrion Davis Price, né? Tem um nome lá do nosso anão do Game of Thrones, Tyrion. Com certeza ele não foi concebido depois do Game of Thrones, né? Mas chega de piada. Aqui não é o vídeo lá pra ficar trocando de corzinha, dando zoom na tela pra parecer um youtuber, não. Aqui é o nosso podcast raiz. O Ty Davis Price e o Danny Gray, que é o wide receiver do San Francisco 49ers. O Ty Davis Price já trouxe aqui, então volta aí se não ouviu no podcast que eu falei dele. E o Danny Gray é um cara que muita gente... cresceu o hype, na minha opinião, sobre ele pela questão de Deebo Samuel. Os mesmos caras que cresceram pelo Brandon Ayuk. Mas eu ainda vejo um cara só que vale a pena nesse corpo de recebedores, assim, para se apostar mesmo, que é o Deebo Samuel. Que pra mim vai ser o wide receiver dessa temporada. Ele não teve pra onde ir, ninguém quis pagar provavelmente o que os Niners pediram por ele. Então... Não sei, eu vi algumas pessoas indo atrás dele, principalmente no draft ou no final da 4ª rodada, mas é um cara que não me chama tanta atenção e que eu particularmente não vou gastar um espaço no elenco com o Danny Gray especificamente. O Cofano lembrou de alguns nomes e mandou depois mais alguns, né? O tight end dos Giants, que é o nosso querido Daniel Bellinger, né? Trouxe e nem lembra, nem sabe quem que é o Daniel Bellinger. Trouxe apenas como tight end dos Giants aqui, né? Que pode ser outros jogadores, né? Vamos entrar no Our Lads aqui. Esse super bate-papo no final do programa. Espero que vocês ainda estejam ouvindo, né? Tem também o Austin Allen, o Andre Miller. São outros jogadores que chegaram lá calouros. Eu diria que qualquer um desses poderia se destacar, porque com Ricky Seals-Jones e Jordan Akes no elenco e Chris Miarick, nunca ouvi falar nesse cara, não imagino nada demais. O Cofano mandou aqui, né, também o Snoopy, que eu brinquei o Snoop Dogg e eu não lembrava o nome dele, né? O Snoop Connor é o running back do Jacksonville Jaguars, escolhido na escolha 154, mas que particularmente eu não estou dando muita bola para ele, né? Porque a gente não sabe o que esperar do Travis Etienne, não sabe o que esperar do James Robinson, então menos ainda eu vou saber o que esperar do Snoop Connor. Particularmente é um cara que eu estou deixando passar aí o nosso querido Snoopy. Também me mandaram aqui o Garrett Wilson, mas que não é late round. O Eddington.cm mandou o Justin Ross, já falamos sobre ele antes, né? Um nome interessantíssimo para mim, principal alvo aí na 4ª rodada. Aqui o Velos Jones já foi falado. O PHZXNZX mandou o Calvin Austin terceiro. Também falamos aqui do Calvin Austin terceiro. E também tem o Damian Pierce aqui, mas o Damian Pierce não é late round, né, seu querido Fábio? Fábio, outro nosso ouvinte assíduo aí, ouve indo ao trabalho no trânsito. Aproveitando, já que eu não tenho como abrir caixinha de perguntas para vocês, me manda lá no direct onde é que vocês ouvem o nosso podcast. É no trânsito, é no carro, dirigindo, no Bluetooth do carro, é no ônibus, ouvindo pelo fone de ouvido, caminhando na rua, indo trabalhar, indo pro colégio, indo pra faculdade, secando louça, lavando roupa, ou estendendo roupa, onde você ouve esse podcast. Me manda lá no direct que eu tenho essa curiosidade aí. E aproveitando, né, que vai estar lá no Instagram, me manda no direct, mande também para seus amigos, compartilhe o nosso perfil. Estamos trazendo esse conteúdo lá no Instagram, hoje de profiles, né, os perfis dos jogadores, né, que eu já trouxe em áudio aqui, então esse conteúdo ficou exclusivo aqui pro podcast e também, claro, pros vídeos que eu vou cortar, editar, enfim, se ficar bom eu vou postar, senão não vou postar nada. Eu ia falar palavrão aqui, mas melhor não falar.
porque não sei se tem crianças que ouvem o podcast, mas se tiver, os pais não iam gostar de ouvir. Então eu tento segurar o mais que eu posso aqui e tenho tido sucesso em 95% dos podcasts. Além disso, agradecer a quem me mandou a ideia do podcast, que eu falei que foi exclusivo, e eu pretendo manter ele exclusivo nessas dois, tanto no podcast como nos vídeos, a questão do Late Round Targets. Não era um assunto que eu ia trazer, nem imaginava que eu ia trazer essa semana, e agradecer mesmo que eu, principalmente nessa off-season, me mandem o que vocês gostariam de saber sobre Fantasy, alguma ideia de assunto, algum conteúdo, porque a gente tem conteúdo o ano inteiro. Agora na off-season, esses meses aqui até mais próximo do draft, vai ser muito, tem coisas aleatórias, vou falar de mock drafts, assunto a gente tem, mas se eu puder saber o que vocês gostariam de ouvir, eu posso ver se eu consigo encaixar, criar podcasts em cima do conteúdo que vocês querem. Então é bem interessante aqui, agradecer quem me mandou essa ideia do late round, jogadores aqui, né, dos targets, que ficou bem bacana, certinho? Então a gente volta a conversar na semana que vem. Na semana que vem tem mais podcast aqui no Fantasy Futebolista. Provavelmente vai ter mais vídeo também. Segue os perfis lá dos jogadores calouros lá no nosso Instagram. Então mande aí pra galera, assine esse podcast, deixa 5 estrelinhas onde você puder deixar, certinho? Nos falamos novamente na semana que vem. Fiquem bem, um abraço.